E eu olhei pra trás e falei, cara, eu quero fazer alguma coisa com propósito. E aí eu comecei a caçar coisas que eu queria dentro do esporte. Juntos, conversamos e chegamos num negócio que falou, cara, é isso. E é o que a Outlive é. A gente tá muito focado em um propósito claro, que é como que a gente pode empoderar vidas saudáveis, né? Levar saúde para as pessoas. Uma coisa legal também que a gente tem dentro de casa, né? O Fepa sai para treinar na hora do almoço, eu treino cedo, o Marcelo joga tênis. Então, assim, a gente começa a se tornar mais produtivo, não só com relação a pensar em saúde, mas a produtividade do dia a dia, cara, a gente consegue entregar muito mais, tendo esse estilo de vida. Eu sei que em momentos da empresa, startup, a gente vai ter que colocar energia pra caramba, senão o negócio não, de fato, não para de pé, mas a gente se preocupa com isso, ter aquela 1 hora todo dia para treinar. Sports Lovers. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Sports Lovers, a comunidade de quem ama e vive o esporte. Hoje estamos aqui com convidados muito especiais, mas vou deixar aqui para o Thiagão apresentar. Boa! Hoje a gente está aqui com meu amigo e companheiro de treino, Ferpa. O cara chegou aqui e fala Felipe, não conheço Felipe, é Ferpa. E ele trouxe junto com ele, pela primeira vez no nosso podcast, o último, né, Alemão? Que a gente está fazendo, o último do ano, né? O último do ano. Nós temos um recordista mundial de natação. Ferpa, apresenta o Nicolas pra gente. Não, o cara não é só recordista mundial. Exato. O cara porque ele é o velhote mais... Isso aí. O cara tem mais ancião. Não, o cara é reconhecido e admirado por os caras top da natação. Começa por aí. O cara foi para 3 Olimpíadas, o único tetracampeão mundial de natação, ganhou 6 mundiais, 6 mundiais. Contando com revezamento, bateu o recorde mundial nos 50 borbo. Isso aí. E quebrou foi pouco tempo, né? Quebrar teu recorde. Ele se manteve por bastante tempo. Foi no 2023. Tá bom. E foi pro Guinness Book como o atleta mais longevo a ganhar um campeonato mundial de natação. E foi o dia que ele se aposentou. Bateu esse recorde do Guinness, ganhou o mundial e se aposentou com 42 anos. 42, isso aí. Caraca, bem-vindo, Nico. No total, 16 títulos mundiais. Que isso, bem-vindo. Bem-vindos. Obrigado. Eu acho que essa introdução, cara, traz o que a gente vai conversar. Que eu acho que é sobre como viver melhor, né? A Outlive, que é a marca que eles estão já lançaram na verdade, tem esse produto aqui que é o Daily Health, ou seja, todo dia para você consumir e viver melhor. Eu acho que a gente começa dizendo o seguinte, como que é viver melhor e talvez conhecer um pouco mais, né, Alemão? Sim. Do Nicolas, como é que foi chegar? Com quantos anos você bateu esse recorde? E por que isso foi tão significativo? Eu brinquei aqui do velhote, sim, tá? sim. Mas Mas que de fato é, né? De fato porque infelizmente o esporte de alta performance, ele é curto, né? Ainda mais pensando em natação, né? A gente vê que o esporte ele é pouco valorizado, assim, né? Então poucos atletas com destaque conseguem patrocínios, nadam por grandes clubes, ou então tem patrocínios internacionais. Então minha história começou muito cedo, assim, com 5 anos de idade. Meu pai tinha uma escola de mergulho e desde muito cedo a regra era tinha que se virar na água. E aí eu fui para natação, tinha tentado vários esportes, nada me encaixava muito bem, a natação tinha uma certa habilidade e fui para lá. E aí com 17, 18 anos eu participei de algumas competições, bons resultados e fui treinar no Flamengo na época, no Rio de Janeiro. E ali começou de fato a minha história na natação, no cenário nacional, não tinha ido para fora ainda. Então, poxa, de 2000 mais ou menos ali 2001 mais ou menos até 2022 foi minha carreira como atleta profissional, né? Então eu me formei em fisioterapia, sou da área da saúde também. E aí, poxa, eu fui para Jogos Olímpicos, tenho 16 títulos mundiais, como o Fepa bem colocou aí. E acho que minha história fala muito dessa nossa marca, né, da Outlive, que é viver com mais qualidade de vida. E quando eu aposentei, era algo que eu sempre gostei, que era a suplementação. Então, para ter muito controle, principalmente com contaminação cruzada, com doping, que a gente faz muito exame antidoping, sangue, urina pra caramba. O último ano eu cheguei a fazer 18 exames antidoping, é muita coisa. E tudo que está dentro do seu corpo é responsável. E o que eu fazia? Eu comprava esses ativos, esses ingredientes nos Estados Unidos, trazia para o Brasil e eu manipulava minhas próprias fórmulas aqui, mesmo com ativos que nem tinha aqui no Brasil na época. E aí eu fui cada vez mais me aprimorando, estudando, conectando com outras pessoas no Brasil e fora. Eu falei, poxa,
De repente a gente pode fazer um suplemento que tenha uma relação direta com essa história e que serve para todo mundo, não é só para o atleta de alto rendimento, né? E aí nasceu esse nosso primeiro produto. E eu acho que também queria que você, Ferpa, falasse um pouco de como vocês se conheceram, mas sobre também você, porque o Ferpa é um cara que tá nessa discussão sobre marca de wellness, marca de esporte, bem antes disso virar moda e virar boom, até mesmo o mapeamento, até mesmo antes da Sports Lover chegar. Então conta um pouco como é que você foi vendo esse universo, sua história e também chegando onde você chegou agora na Outlive. O esporte para mim até é competitivo, mas não como o Nicolas profissionalmente, mas eu entrei muito novo no triatlon. Né? Eu comecei triatlon para competir com 12 anos. Né? Isso lá em 86. Então, o triatlon era um outro esporte, a gente competia muito e eu acabei me apaixonando demais por essa vida de treinar e competir. Gostava muito e até num podcast que o Nicolas gravando, eu escutando com o Frato, eles falando, é uma coisa que você abre mão de várias coisas, né? Com 15 anos eu preferia acordar às 6 da manhã para ir pedalar do que sair na balada, festinha de 15 anos com a galera. E é uma escolha. A galera fala, você tá perdendo coisa. Não, você não tá perdendo, é uma escolha. Você tá lá porque você gosta também. Você é feliz com aquilo, né? Então vim acompanhando muito a evolução do esporte em si, mas nunca tinha trabalhado no esporte. Sempre acompanhei ele de fora, como um atleta, como um entusiasta daquilo, mas nunca tinha trabalhado com esporte. Sempre fui pro mercado da publicidade, enfim, tive minha agência por 20 anos e uma hora a pandemia bateu na minha porta ali, como para muita gente, bagunçou minha mente. E eu olhei para trás e falei, cara, eu quero fazer alguma coisa com propósito para mim. E aí eu comecei a caçar coisas que eu queria dentro do esporte. E aí fui mexendo em várias coisas, até quando eu conheci o Nicolas, conheci o Marcelo, que é o nosso outro sócio fundador da Outlive, e a gente juntos conversamos e chegamos num negócio que fala, cara, é isso. Vamos criar uma marca com propósito, né? E é o que a Outlive é. A gente está muito focado num propósito claro, que é como que a gente pode empoderar vidas saudáveis, né? Levar saúde para as pessoas através de um ritual que possa começar com a Outlive e levar ela a fazer um esporte, a praticar outras coisas e ter uma rotina mais saudável na sua vida, né? Que legal. E aí só uma curiosidade, ele estava falando da carreira dele aqui, ó. Você sabe que eu gosto de nadar, né? Sim. Dentro do triatlo, natação é uma coisa que eu gosto muito e eu sempre competi natação em paralelo. Nunca que nem o Nicolas, mas sempre competi em paralelo. Só que quando você é em juvenil ali, tem uma prova famosa na natação que é a Mococa. É um Mococa, né? Tá. Sim. E aí, num podcast de Papo Vai, acho que tava o Nicolas e o Fratos ali, e os caras falando, eu nunca fui pra Mococa. Eu falava, cara, eu nunca fui pra Mococa, que merda, né? Não consegui ir. E aí, quando eu descobri que os caras não foram, eu falei, tá tranquilo. Saiu o peso. Ele pulou essa fase. Exato. Boa. E quando vocês perceberam que tinha algo inovador, que vocês estavam criando uma categoria de mercado... Fala também um pouquinho do nome, como que surgiu, a Outlive? Cara, na verdade a gente pensou muito na carreira do Nicolas quando a gente vamos criar uma marca de suplemento focada na longevidade, né? Então essa longevidade, essa saúde veio muito do que o Nicolas viveu e como ele chegou a ser um atleta mais velho que o comum, né? E com rendimento. Hoje você vê o cara que tá do nosso lado aqui, cara, o cara tá melhor que a gente. 10 vezes melhor, velho. No shape. Minha mulher deve estar vendo lá e falou assim, você vai tomar esse negócio. Além de sócio, é garoto propaganda. Então, como que a gente pode contar essa história, né, e trazer isso para dentro de um produto, né? E aí, olhando o mercado, o que estava acontecendo lá fora, né, quais as tendências do mundo de wellness, a gente chegou nesse produto, né? Então a gente trouxe essa ideia e construiu o nosso produto, né? Não é porque a gente está numa categoria e o Nicolas pode me ajudar aqui, que não é um produto convencional que todo mundo tem igual. Eu acho que é um produto que cada marca é uma categoria e o produto vai ter o seu produto,
né? Eles se conversam, mas são produtos diferentes. Vão ter seus diferenciais, cada marca ali. Nunca vai dar pra comparar uma coisa, É produto com o outro. Isso até dá pra comparar, Mas você vai já... Porque você tem uma tabela nutricional, Sim. então você vai analisar e ver o Sim. que... Talvez, esse aqui é um pouquinho mais completo nisso, o outro é mais completo naquilo, ou esse aqui tá nesse patamar, esse aqui tá num outro patamar. Vocês estavam falando um pouquinho antes aí da questão da microsuplementação. Explica isso para leigo entender, entendeu? Como que é, o que é a suplementação, o que é a micro, por que vocês focaram nisso? Explica um pouquinho aí o pra que gente. que é o macro, micro e essa importância disso. Já tinha falado. O cara que é o especialista de ficar bem claro, tá? O especialista em produto. Não, eu sei, Cara, exato. Depois que ele falou que ele trazia os ingredientes. E manipulava. Imagina ela chegando Sozinho. cheio um monte de pó no aeroporto. Isso é loucura. Não, mas Enfim, vai lá. a macronutrição praticamente são proteína, carboidratos e a gordura, né? Elas são necessárias para gerar energia, enfim, mas tem umas lacunas que elas deixam em branco, né? Elas não cumprem toda a lacuna do corpo e é onde a micronutrição entra, né? Para fazer uma nutrição mais completa no seu corpo e completar todas essas lacunas em branco. A gente fez um vídeo pro nosso site e tal, e tem uma metáforazinha que a gente colocou ali que representa muito bem. A gente tem um pote de vidro, bota 3 bolinhas de tênis ali, elas completam o pote, não cabe mais bola de tênis, né? Mas tem várias lacuninhas em branco. Então joga um monte de arroz ali dentro, você vê que cabe bastante arroz ainda mesmo com o pote, e aí ele fica completo. Então essa é mais ou menos a diferença da macro e micro, né? Trazendo bem Animal. numa linguagem simples aí de Sim. entender. E aí, mais tecnicamente, eu deixo aqui pro Nicolas contar pra vocês. Não, mas de maneira bem simples para o pessoal entender, cara, todas as reações do nosso corpo dependem de micronutrientes, né? Seja vitaminas, minerais. Então, por exemplo, a gente pensa em suporte energético, está envolvido ali, complexo B, coenzima Q10. A gente pensa em sistema imunológico, vitamina C, zinco. Então, tudo isso não depende diretamente de proteína e carboidrato. Então, esse combo todo foi que a gente viu que faria muito sentido a gente investir. E aí, não só no início do lançamento da marca, eu passei um mês nos Estados Unidos agora em julho e pesquisando muito. O mundo está indo para esse lado, de praticidade, de trazer muito essas conexões de ativos para facilitar a vida das pessoas. Então, eu acho que é um movimento que vai acontecer, porque esse movimento de wellness ele já é presente, né? E todo mundo está focando nisso, né? Então, creatina, por exemplo, não tem nossa forma, mas creatina hoje as senhoras de 60 anos falam, não, eu tomo creatina também. Até um tempo atrás era o maromba que tomava creatina. Exato. Então, isso vem mudando e eu acho também foi um ponto de inflexão ali, a própria pandemia, que as pessoas começaram a se preocupar mais com o sistema imunológico, célula de defesa, poxa, como que a gente consegue, né, ter mais cuidado? Então, foi um boom ali que foi um movimento interessante, que as pessoas começaram a focar mais em saúde, né? E esse contexto de saudabilidade que a gente hoje está, é um universo, sim, gigantesco e a gente cada dia aprende mais, né? E é muito legal falar da Outlive como nós 3 sócios somos complementares, né? Então o Marcelo é um super operador, tá lá, planilha, PNL, o FEPA, o cara marca, branding, performance, trazendo qualidade no que a gente entrega. Poxa, a gente tem a embalagem, é tudo muito legal, assim, né? Sim. E eu cuido de produto, inovação, pesquisa, é o podcast trazendo conteúdo educacional. Então, cara, a gente está em 3 ali, o pau comendo ali, mas a gente está vendo que a repercussão que está tendo no mercado, muitas vezes a gente não percebe dentro de casa. Lá no escritório a gente fala, pô, a gente está indo, está crescendo e tal. E às vezes alguém chega e fala, cara, Outlive? Vocês são da Outlive? Tanto é que a gente falou semana passada no escritório, eu falei, cara, a galera tá... Eu tava recentemente num almoço lá em Itu, que eu moro em Itu, né? Então, menino de 16 anos. Aí falou, o que você faz? Eu falei, eu tenho uma empresa junto com uns amigos, chama Outlive. Falei, Outlive, já vi no Instagram. Cara, sabe, uma coisa assim, 16 anos. E nem é o público que a gente está focando, né? Então, assim, é um trabalho que a gente está fazendo, de formiguinha, aprendendo muita coisa, né? Mesmo por conta da minha transição, mas... E a gente está muito feliz, assim, com o que está acontecendo. Você falou de público aí, para quem é o Outlive ou o Daily Health? Para quem é? Você falou também um pouquinho antes que não é só para atletas.
Então, para quem é? Cara, na realidade a gente tem um foco bem para atletas de corrida, triatletas, mas pode ser para pessoas que querem cuidar do corpo, pessoas que estão iniciando uma atividade física, pode ser uma pessoa que está, por exemplo, com deficiência de micronutrientes, uma pessoa que está usando as famosas canetas análogos de LP1, está com deficiência de micronutrientes, ele pode utilizar também. E que é legal, quando a gente coloca um hábito, seja o suplemento, ou ele começa a fazer uma academia, ele começa a ancorar outros bons hábitos. Então o cara vai para academia, aí ele procura um suplemento, aí ele conhece o FEPA lá no grupo de corrida. Cara, aí você começa a ver esse movimento, dá um ano, você fala, caramba, essa pessoa se transformou. E eu, assim, eu acho muito legal, porque eu vivi isso na prática, sabe? E o FEPA, eu falo dele aqui, que ele é o multitask lá, né? O cara anda de skate, ele pega a onda, ele pedala, ele faz tudo. E bem, cara. Hã? O cara, e faz bem. Ele faz bem. Mais ou menos. Pô, velho, o cara, ele fez, a gente fez junto a meia maratona, no dia seguinte ele fez a maratona do Rio, a gente, em 2024. Maluco. Tanto é que ele entrou E no fez triatlo bem. numa época que ninguém falava de triatlo, Exato. né? Ele começou super novo, tinha uma escola, né, Fepa, lá em Curitiba, é uma coisa bem interessante que ele já contou. Mas é isso, então é vivenciar um pouco disso que, na minha cabeça, às vezes é muito comum, né? Você fala, pô, como que você consegue dormir 9 da noite? Como você consegue treinar de sábado de manhã? É tão comum pra mim que não impacta tanto, sabe? Não machuca, assim, não é um sofrimento fazer isso. E aí você começa a ver as pessoas, mesmo o poder da ambiência mesmo, e fala, caramba, tô começando a consumir, tô correndo no grupo de corrida, aí você começa a ver esse movimento, as pessoas se cuidando e fala, poxa, a gente vende isso, né? Isso que eu acho legal. E eu acho que uma das coisas que a gente... Na Sports Lovers a gente faz uma curadoria de quem a gente convida, porque... Tava até falando mais cedo, é o último episódio da nossa primeira temporada, a gente vai continuar toda semana no próximo ano também. Mas é legal a gente falar também pro público, né, Alemão, que as marcas que vêm aqui não pagam absolutamente nada. A gente traz aqui porque a gente fala, pô, a gente acompanha a marca, estuda e fala, pô, legal, o pessoal tem que saber sobre isso daqui. E um dos pontos que a gente trouxe aqui, que eu queria falar mais agora, não só sobre marca, é sobre esse conceito de longevidade. O Ferpa falou que tinha 12 anos em 1986. Não, 96. 96. 98, desculpa. 98, tá. Senão eu vou ficar muito velho. É isso, eu ia falar agora. Eu ia falar agora. Eu falo, ele Sou novo ainda. Isso. Mas a minha pergunta é assim, vocês dois são praticantes de esporte, chegaram, estão aí acima dos 40 anos e continuam praticando esporte, cada um na sua modalidade de um jeito com performance, mas vocês trazem esse componente do bem-estar, do wellness, da longevidade. Como é que é isso? Quais são as escolhas inteligentes que as pessoas que estão ouvindo a gente, além de escolher Outlive, outros suplementos com macro, micro, para viver, quais são as rotinas que vocês têm que são simples, que levam para uma longevidade? Eu acho que a gente tem que é o que vive nossa marca. Ela tá baseada em 4 pilares da longevidade, que a gente acredita ser os pilares da longevidade, que é sono, né? Alimentação, a suplementação, atividade física e saúde mental. Então a gente se baseia muito no que a gente faz, no que a gente acredita dentro como marca, nesses 4 pilares. Não só como pilar e contando aqui para você, mas sim como marca, como conteúdo, como produto. Então a gente sempre vai se basear nesses 4 pilares, que é onde a gente acredita que tá. Porque, putz, eu acho que é um ditado que a gente fala muito e é o viver mais e melhor, né? Não tem coisa melhor do que você poder viver por muito tempo com uma qualidade. É você chegar e ver teu filho acabou de nascer e pensa daqui a pouco você conseguindo estar saudável para brincar com seu neto, né? Eu acho que é esse o ponto que a gente quer chegar. E aí quando a gente fala até de performance, é essa performance, né, do corpo humano. Como que a gente atinge essa performance? Para isso, para você chegar lá, não é você viver 100 anos a qualquer custo, né? Porque, putz, viver a qualquer custo, que graça tem? Vai ficar na cadeira, não consegue sair de Gerar casa. problema para outra pessoa. Mas é isso, você chegar lá, putz, é hoje teu filho tá com meses e você pensar que você vai conseguir chegar com qualidade e ver teu neto, poder brincar com ele, poder jogar uma bola com ele, né? Eu acho que essa, pra mim, assim, é o grande lance da longevidade, né? Eu acho que só complementando, Fepa, hoje é muito comum falar de medicina 3.0, até um conceito do Peter Attia, e
tempos atrás falava muito daquela medicina reativa, né? Então curativa. Então você tem alguma coisa, você procura o médico e aí vamos tratar isso. Não, cara, é preventiva. Então a gente vai muito nessa linha de ter a longevidade, que é um conceito que a gente fala, que é health span, aqui no Brasil é até difícil traduzir, mas seria viver mais com mais qualidade, não só em tempo, né? Mas chegar lá aos seus 70 anos, você está agachando para pegar o seu neto, com liberdade, mobilidade e independência também, né? Porque senão não tem muita graça. Você vê até os 100 anos e na cadeira de roda, tomando remédio pra caramba. E, poxa, isso começa agora, sabe? Então, se a gente não se preocupa com isso agora... Então, por exemplo, ganho de massa muscular, ganho de força, ganho de VO2, isso daí lá na frente é como se fosse um investimento, aqueles juros compostos assim que você vai colher lá na frente. Mas quem não se preocupa com isso agora, é muito difícil lá na frente se dar bem, sabe? Então até tem tempo para correr atrás, mas aquele cara que já teve uma vida regrada, poxa, lá ele vai se dar bem, né? Então, a gente não vende só um suplemento, a gente educa, a gente vende um estilo de vida, o meio que a gente está, os relacionamentos que a gente constrói, é praticamente outlive, é o que a gente faz. Eu não sei se vocês viram, mas mês passado, em novembro, teve a maratona de Curitiba e teve um cara que terminou a maratona com 92, 93 anos. Ele terminou a maratona de Curitiba. Imagine isso, cara. Ele foi correr 42 km aos seus 92 anos. É você poder ter independência, cara, sua vida inteira. É você poder levantar, ir ao mercado e carregar suas sacolas no mercado. Com independência. Então, acho que é isso que a gente quer construir com o produto, né? Então, até vocês perguntaram aí, público. Quem que é o público? Cara, é pra todo mundo, é desde o cara que tá com 25 anos e tá começando a pensar o que vai fazer para ter tracionando ali, né? Vida saudável, né? Ao cara que já tá nos seus 50, 60 anos e pensou, tipo, pode ser que seja um pouco mais tarde, mas, putz, eu preciso me cuidar, eu preciso ter uma vida melhor para sustentar isso por mais tempo, né? E a longevidade, eu acho que é interessante, tava pensando aqui que você falou sobre juros compostos, né? Cara, a gente é muito ensinado, principalmente ultimamente, a fazer uma reservinha, né? Pra você ficar... coisa. Só que às vezes a gente faz a reserva financeira, guarda a grana, e aí você gasta tudo com... Você até vive bastante, você gasta tudo com plano de saúde, com remédio, enfim. Então, pensar que a gente também está organizando os nossos macro e micronutrientes, nosso corpo, é interessante essa perspectiva. Uma coisa legal também que a gente tem dentro de casa, né? Poxa, o Fepa sai para treinar na hora do almoço, eu treino cedo, o Marcelo joga tênis. Então, assim, a gente sabe que isso a gente começa a se tornar mais produtivo, não só com relação a pensar em saúde, mas a produtividade do dia a dia, cara, a gente consegue entregar muito mais, tendo esse estilo de vida. Então, a gente não fica... Eu sei que em momentos da empresa, startup, a gente vai ter que colocar energia pra caramba, senão o negócio de fato não para de pé, mas a gente se preocupa com isso, ter aquela 1 hora todo dia pra treinar, cara. Isso, acho que desde o início da empresa a gente... acho que é tão importante, a gente até incentiva quem tá lá dentro. Os nossos colaboradores também. O que você faz? Não faço nada? Quer começar? Te dou esse empurrãozinho. Todos eles tomam suplementos, todos os colaboradores, a gente fala, poxa, faz um exercício físico. Eu acho que essa mudança é comportamental, né? Até de exemplo que a gente traz dessa história da empresa. E horrível fazer essa pergunta, porque cada ser humano é um ser humano, cada corpo se comporta de um jeito. Mas quais são os efeitos a médio ou longo prazo do uso do Daily Health da Outlive? O que se espera para uma pessoa que começa a tomar? Seja uma pessoa, vamos dividir em 3 categorias, uma pessoa comum, que pratica pouco esporte, para uma pessoa que pratica razoavelmente, uma pessoa que... Como que é esse panorama? Então, é super individual, tá? Então, só dando um exemplo, o Marcelo, nosso sócio, quando ele começou a tomar, ele falou, cara, tô sentindo que o meu intestino tá ficando mais regulado. E eu já não sentia isso, porque eu também não tinha essa questão. O Felipe começou a medir o sono dele. Ele falou, cara, só tá dando verde aqui. Minha recuperação sabe, do recovery, tá melhorando pra caramba. Cara, no meu caso, era assim, pré, durante e pós-competição, ou mudança climática, eu ficava doente. Cara. Então eu ficava trabalhando no limite ali, treinando super intenso, imunológico, eu caía, precisava de mais micronutrientes, muitas vezes eu não tomava. Cara, tem praticamente 1 ano e pouquinho que a gente tá tomando, eu não tive mais nenhum episódio de ficar gripado ou enfim, qualquer outra coisa. Então, para cada pessoa é diferente. Então, poxa,
para pessoa que está fazendo uso das canetas, ele vai se sentir mais exposto. Para algumas pessoas, disposição para sistema energético. Então, coenzima Q10, complexo B, metionina, tem vários ativos ali que são importantes para sistema energético. Aí tem uma relação direta com as mitocôndrias, que são as usinas de energia lá, e não é tomar um café, um estimulante, dar aquele pico e cair, né? Então, é energia sustentada. Então, ele é bem complexo, esse suplemento. Então, para cada pessoa tem uma certa reação ali com relação aos benefícios. Mas, de maneira geral, é um suplemento para a saúde das pessoas. Então, vitamina D, vitamina K, ele tem colágeno tipo 2, então para ossos, articulações. Poxa, a mulher tem treino em menopausa, pô, faz sentido usar. Terceira idade, faz sentido usar. O cara que chega da maratona, pô, quantos dias correndo lá, Fê? 3 dias, né? 3 dias correndo, pô, tem colágeno, tem vitamina D, vitamina, sabe? Sim. Depende, mas de maneira geral ele é super amplo e tem vários benefícios dentro da mesma forma. E deixar claro também, os benefícios não são imediatos. Isso. Né? Eles não é uso crônico. Hoje e amanhã. Não é pílula mágica. Isso é só cafeína que você vai sentir, tá? Cafeína, nem creatina você sente essa diferença. Não existe pozinho mágico. Pô, Cara, pílula mágica da longevidade. Seria fácil vender, né? Tipo assim, quero viver até os 100 anos. Não existe. Então, né, E outra coisa, não adianta você tomar só o suplemento e aquele cara que só come porcaria, dorme mal pra caramba, não treina. Fala, cara, não vai fazer milagre. É assim, é complementar, né? Por isso que chama suplemento. É isso. E qual que é a recorrência recomendada para esses 2 perfis aí que o Thiago falou, né? Tipo, o cara que pratica, 3 vezes na semana, o cara que é atleta, quantas vezes você treinava? Todo santo dia? Cara, de segunda a sábado, todos os dias e mais 2 dobras. Ah lá. Então tinha dia que tinha 3. Qual que é a recorrência, para esses 2 perfis? Então depende do estímulo. Então, por exemplo, quando eu era atleta profissional, a oxidação, né, treinando cada vez mais, liberando ali radicais livres, a demanda é maior. Né? Então é um suplemento que ele é um suplemento que ele é amplo, ele não é específico para o Nicolas. Uhum. Então nesses momentos eu tomava 2 sachês desses, um de manhã e um no final do dia, que fazia sentido. Próximo de competição, pré, durante e pós-competição também, porque eram momentos que eu estava com aquela janela ali imunológica muitas vezes que caía. Por exemplo, o Felipe chegou agora dessa corrida de 3 dias. Muito provavelmente o sistema imunológico dele, 24, 72 horas pós essa loucura que ele fez de 3 dias correndo, o sistema imunológico dele baixa. E o que acontece com o atleta depois de uma competição super importante? Dá aquela relaxada, come um comfort food, vou dormir um pouco mais tarde, aí vem, pum, fica gripado. Então essa janela você pode potencializar. E para as pessoas que são estreantes, não são atletas profissionais, todos os dias pode tomar uma dose dessa, que é uma dose ok, aceitável, ali tem um range ali para as pessoas saudáveis, é super ok. E aí depende também da estratégia de cada nutricionista, né? A nutricionista pode recomendar, sei lá, por um tempo usar 2, 3, às vezes. Pode recomendar, falar, pré, durante e pós-competição você toma, depois você não toma. Para as pessoas que estão ali, joga seu beach tênis, seu futebol, corre de fim de semana, todos os dias, pode tomar 3 vezes por semana. A nossa sugestão é que tome uma dose todos os dias de manhã. Uhum. Eu acho que uma das coisas que eu fiquei pensando sobre essa classe que vocês criaram é assim, ela abre uma conversa de revisão de estilo de vida. E como que vocês estão tratando isso, por exemplo, na internet, né? Qual que é a estratégia de vocês para, desde influenciadores até o que a gente chama de especialistas, criadores especialistas, né? Ou seja, médicos, atletas, pessoas que vivem o esporte de verdade. A gente tem um slogan que é viver antes de fazer, né? Antes de postar. Fazer antes de postar. Então, assim, acho que como que vocês estão usando, qual a estratégia que vocês estão usando de marketing aí? Cara, hoje a gente foca muito em educar o nosso público. Né? A gente tem muito essa preocupação em educar o público de como consumir, o que consumir e por que consumir. Então a gente tem um podcast que o Nicolas que apresenta, né? O Outlive Cash. E aí lá a gente leva desde um atleta olímpico a um médico, nutrólogo, um treinador, enfim, aí tem várias conversas técnicas, tem conversas menos técnicas, com certeza, de uma pessoa que vive na prática só a vida outdoor, né, ativa ali. A gente traz para nossas redes sociais
uma educação do que é cada nutriente que está dentro do nosso produto, então para que eles servem, o que é a coenzima Q10, qual é os efeitos da coenzima Q10, enfim, resveratrol, e a gente vai contando cada uma desses itens. A gente tem um foco hoje em influenciadores muito focado em corrida e triatlon, mas por uma estratégia nossa de marca e de mercado hoje, né? Então a gente conversa bastante com esse público. E se eu esqueci alguma coisa... E mais o CRM de prescritor também, né? Que eu cuido junto com a nutricionista. E aí tem uma parte diferente, a parte mais técnica, tem um conteúdo técnico mais denso, e eles já são replicadores de conhecimento e prescritores, né? Então a comunicação ali é muito boa e assertiva, porque, poxa, o cara, ele vê uma forma dessa e fala, caramba, é praticamente o que eu estou prescrevendo para o meu paciente aqui. E aí é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo também. Então tem essa vertical dos influenciadores, né? Os atletas também, que fazem um papel mais de autoridade, né? Mostrando estilo de vida e validando também uma marca como essa forma. E é isso, é um trabalho... Cada um faz um pouquinho. Eu tenho o blog que o Nicolas é a nossa nutricionista que escreve. A newsletter, né? Do site. Cara, acho que a gente quer muito educar o público, mostrar para ele que vender uma fórmula mágica, né? Quem tava brincando aqui agora. Não quero vender uma fórmula mágica, eu quero te mostrar um caminho para você ter uma vida saudável, né? Seja com um audiolivre ou não seja com audiolivre, tá tudo bem. Se eu atingir eu até quando a gente começou, eu falei, cara, se a gente um dia parar e souber que a gente mudou 100 vidas, né? Que não eram saudáveis e começaram a ser saudáveis, eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar muito legal. E eu acho legal também, falando não só da fórmula, alguns estudos não muito longos, assim, estudos recentes também, a Organização Mundial da Saúde, mostrando que entre 28% a 32% da população brasileira consome micronutrientes, polifenóis, na quantidade que tem efeito antioxidante e anti-inflamatório. Isso tem a ver com a qualidade do solo do mundo de hoje, né, que é diferente de lá atrás. Então, poxa, isso não tem a ver com o contexto social, não é porque é rico, porque é pobre, não tem a ver isso. Então, essa pesquisa mostrou que, mesmo se você tem uma condição financeira boa, você não ingere a quantidade de antioxidantes importantes para ter esse efeito antioxidante e anti-inflamatório. Aí eu falei, caramba, isso é bizarro. Aí comecei a pesquisar cada vez mais sobre esse assunto. E não tinha um artigo falando sobre isso, tinha vários. Caraca. E mostrando o posicionamento do Brasil em relação ao mundo à ingestão de micronutrientes. E a gente pensa, poxa, a gente está no Brasil, fruta, legumes, o ano inteiro. O que acontece? Falei, poxa, é mais uma questão da gente trazer saúde para as pessoas. E você falou também um pouquinho em off, que isso é um movimento global, né? Isso está acontecendo muito forte lá fora, principalmente nos Estados Unidos, enfim. E quais são os principais desafios que vocês estão encontrando de trazer isso para o Brasil, além de educar, né? Porque a gente está aqui, o cara medalhista olímpico, nadador, tudo mais, tal. Você, triatleta, eu corro, tal. Parece que é algo óbvio a questão da suplementação, mas não é tão óbvio quando você leva para um Brasil de mais de 200 milhões de pessoas. Você acabou de trazer um dado aí que não é óbvio, que é muito importante. Quais são essas barreiras que vocês estão encontrando ou que vocês acham que vão encontrar para inserir isso na rotina das pessoas? Porque não é tão fácil, né? A gente poderia pensar muitos outros ativos que aqui no Brasil a gente não consegue vender. É bem por aí. Então, esse um mês que eu passei agora nos Estados Unidos lá, eu fiquei maluco. Eu trouxe um monte de coisa lá que eu falei, cara, se eu tivesse colocado isso aqui no suplemento, aí eu entrava lá para ver se a Anvisa tinha liberado. Não pode. Então, assim, eu faria um super suplemento aqui, muito, sabe? E a gente falou, não, cara, é isso. Então, é esse papel que a gente vai ter que fazer, educar. Mas você diz em questão de custo do produto? De qualquer... Acho que o custo é um outro ponto, né? Que a gente enfrenta, assim. A gente busca trazer o melhor. É posicionamento, né, que a gente tá. É um produto premium mesmo. A gente tá nessa classe, essa categoria de ser um multifuncional. E o mundo está buscando essa praticidade e esse olho na longevidade, no tal do health span, muito grande, assim. E nos Estados Unidos eu fiquei chocado, assim, de chegar num lugar e falar, vou procurar uma creatina aqui. Já não tinha só creatina. Era creatina com eletrólito, com colágeno junto. É sempre um mix, assim.
e fórmulas que faziam muito sentido. Eu falei, caramba, cara, a gente está antecipando uma coisa no Brasil que parece que é um movimento global, né? E a gente vê os dados do wellness, não só de alimentação e suplementação, que está na mesma classe ali, gigantesco, né? Um movimento que está crescendo demais. E eu acho que eu sei que esse indicador é péssimo da gente usar sempre, mas o indicador que determina quando um segmento ou um bloco de coisa tá consolidado é o valor do bolo. Então, quando a gente tá falando de 9 trilhões de dólares, uma vez eu falei com o alemão, alemão, Porrada. o alemão me apresentou, eu falei, alemão, isso aí tá errado, velho. Isso aí não é possível. Ou seja, se tem pré-posicionado um mercado que gira 9 trilhões de dólares e crescente, Sim. então eu acho que esse é um caminho, enfim, sem volta. E aí, pegando esse ponto dos suplementos cruzados, vou usar esse termo aqui, desculpa se eu estiver falando besteira, mas assim, se a gente pegasse assim, colocasse o Outlive, é um produto premium com preço razoavelmente alto. Para alguns alto, para outros nem tanto, mas enfim. Quantos produtos a gente teria que ter na mesa, Nicolas? Hoje, esse é uma, assim, se a gente tivesse que fazer A gente fez essa conta lá em casa. eu fiquei pensando, lembrando da minha avó assistia muito. Ficava assistindo, quando eu era moleque, TV e vendia uns suplementos, lembra assim? Sim. Na TV. Sim. E aí o cara colocava assim, pra você consumir tudo isso aqui, você teria que... O cara colocava 15 produtos. Quantos produtos seriam assim, isolados, né? Que você falou assim, quantos pozinhos... A gente tem 62 ativos na fórmula. É uma coisa importante que a gente fez questão também, tudo que tem na forma de aromas, o açúcar que está aqui, a stevia, é tudo natural. A gente fez que não tem nada artificial ali dentro da nossa forma. É um clean label também. Totalmente. Então, eu acho que seria mais ou menos umas 48 cápsulas, assim, dependendo da combinação dos ativos ali, tá? E em questão de custo, por volta de 900 a R$1.000 você teria que comprar. Hoje o preço que a gente faz é 300, dependendo do plano de assinatura que a gente tem, 300 e pouquinho. Putz, não é caro. Então depende da percepção do valor da pessoa. Voltei agora do Cruze, né? E tinha um cara que foi correr comigo, um americano, o Mike. E eu não conhecia ele, conheci lá e tal. E aí comecei a trocar ideia, ele me contando que ele toma 80 cápsulas todos os dias. Eu tomava 48. Aí eu apresentei o Outlive pra ele, falei, cara, tô aqui. Eu dei pra ele, tenta esse. Fala com a tua nutricionista, tomando... Cara, não sei como você consegue tomar. Não é nem só o de tomar os 80. Mas, cara, ele separa tudo, 80 cápsulas. Cara, é um trabalhão, né? Não, imagina pra Separar viajar, cara. e levar. 3 dias correndo. 80 Não. cápsulas. Mas 10 dias fora de casa, então, tem que levar... 800. Loucura, né? 800 cápsulas, cara. É uma loucura, né? É quase... E também É tem que coisa. parar no aeroporto pra explicar, tá vendo? Exato. Demora um pouquinho, né? Dor de cabeça, viu? Eu acho que a grande pergunta que eu fiquei pensando aqui é o seguinte, que acho que é muito legal pra quem tá ouvindo a gente, que o nosso público é galera que é cara de marca e também a galera do esporte. O que o esporte ensinou vocês que é fundamental pra empreender? Quais são as lições que vocês, por exemplo, você foi pra Cruze, depois você explica o que é o Cruze, porque talvez não é todo mundo conhece essas insanidades. Cara, eu vou falar pra mim, assim, eu tô empreendendo há bastante tempo, acho que quase comecei no mercado de trabalho empreendendo, tive uma carreira curta como empregado e aí fui empreender, mas o esporte sempre me trouxe duas coisas que acho que são as principais para empreender: resiliência e disciplina. Né? Aquela coisa, quantas vezes eu acordo às 5 da manhã para treinar e eu não quero treinar, mas eu vou treinar. Aquele dia talvez eu vá um pouco sem vontade, mas eu vou porque eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Né? Faz parte, e eu acho que no trabalho é a mesma coisa. Não é todo dia que eu chego com um sorrisão, sento na mesa, porra, legal, tô no escritório. Cara, eu voltei de viagem agora, tô morrendo de saudade dos meus filhos. Eu queria estar em casa com eles, né? Mas eu tenho que trabalhar, tenho que fazer. Então, acho que essas coisas, pra mim, foram esses os pontos. Eu acho que, complementando o que o Feva falou, acho que até em várias palestras que eu tenho feito, esses valores que o esporte traz, os empresários gostam muito, né? Então, eles veem um valor grande nos atletas profissionais.
Mas eu posso complementar o FEPA com, eu acho que capacidade de lidar com frustração. Eu acho que desde muito cedo você começa a tomar não, você fala, caramba, eu preciso resolver, aí vem a tal da resiliência, aí você persiste ali, putz, conseguir vencer essa barreira, aí você começa a entender o que de fato é a disciplina. Fala, cara, você precisa da disciplina ali o tempo todo, fazendo a mesma coisa, né, e você vai lidando com isso daí. Mas, do esporte que eu trago, muitas vezes eu entro num flow ali absurdo, que é obsessão, cara. Eu falo, cara, se eu tô com um negócio na cabeça assim, eu falo, cara, eu vou resolver isso aqui hoje. Eu fico até meia-noite, mas eu entrego o que eu quero entregar, Vou sabe? interromper o Nicolau aqui, porque, cara, é uma coisa que me impressionou quando eu comecei a trabalhar com ele. O tal do hiperfoco. Que aí eu comecei a perceber a diferença de um atleta profissional para um atleta comum. Né? Um atleta como a gente aqui, que faz for fun. Cara, ele se dá uma tarefa, fala, ele tem que fazer aquela tarefa lá, ele senta e ele só para quando ele termina e ele consegue realizar aquilo. Cara, e não é... Eu sou lá, eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, mais ou menos, cada coisa. E tô indo, levando. E o cara é... Cara, eu acho que é muito a escola do esporte mesmo, cara. É o que se eu não impressionante. faço isso, eu tô fora. Era assim que funcionava, né? E pra mim ficou muito natural isso, sabe? Não foi, é um peso fazer isso. Eu falei, caraca, eu vou ter que resolver isso agora. E aí, e ainda mais hoje, né? Que tudo que eu tô fazendo é novo, é algo novo pra mim, né? As fórmulas e tudo mais, falar com fábrica, já era um negócio que eu já tinha muito contato, mas lidar com, poxa, ficar no escritório 6 horas sentado direto, essa demanda mental, cansaço, ainda é um aprendizado para mim, sabe? E, poxa, eu tô me esforçando para cada vez mais assim, evoluir como um profissional. Eu acho que esses valores ajudam muito, né? Você ter uma cabeça de resiliência, pô, a gente tá ali empreendendo, então um chefe dando chicotada na gente, tá ali, porque a gente quer fazer o negócio virar e dar certo. No esporte é uma coisa, se eu não treinar, bicho, eu vou ficar em quarto, eu vou ficar louco, sabe? E é muito isso, eu acho que tem uma relação direta. Sim. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, porque assim, o Ferpa falou um pouco da trajetória dele de empreender, do esporte. Como é que foi pra você fazer esse processo, assim? De transição? Cara. Eu quero emendar uma nessa aí, porque estamos no país do futebol e todo mundo fica falando, né? Tipo, quando o cara para, o que esse cara vai fazer da vida e tudo mais, mas eu sempre fico pensando... eu tive alguns jogos beneficentes, brincando com a galera aí que já foi profissional. Depois que esse cara para, como que fica a cabeça que ele treina todo dia, 2 vezes por semana, altamente... Onde canaliza isso aí? E se a Outlive tá te ajudando nisso cara, também? Bastante. Né? Eu acho que essa intensidade de treino, quando você para, no outro dia você fala, caramba, parece que é a sua essência mesmo. Você fala, cara, agora eu vou... Quem sou eu? Exato, vou ter que começar de novo. E no início foi muito difícil. E eu voltei a nadar. Falei, eu preciso ter contato com a água. Então... treino 3 vezes por semana natação e 3 vezes por semana musculação. Estou em contato com a água, não com a mesma forma física e de performance que eu tinha, mas isso me ajudou bastante. E tem muitos atletas que ele vai lá, cara, chega campeão olímpico, aí ele para. Cara, o que ele tem mais pra fazer? É isso. Fala, cara, eu ganhei tudo que eu... Sabe, é muito difícil, desafiador, sabe? Ele vai ter que recomeçar. E você chegar lá embaixo, começar a empreender, começar a aprender... errar pra caramba. Cara, tem cara que não aguenta o tranco. Então, assim, tem um ego envolvido, tem dificuldade de lidar com esse aprendizado e saber que o que você fez em 25 anos você vai ter que recomeçar agora. Mas eu acho que essa obsessão e todos esses valores ajudam muito a você drenar. E é uma coisa muito legal. Os desafios que eu tive, que eu ganhei medalha, a percepção de sensação... é muito parecido quando a gente faz alguma coisa que dá muito certo no trabalho. Eu falo, caraca, que a gente conseguiu, sabe? É a mesma euforia que eu sinto. Então, poxa, eu encontrei performance no trabalho hoje. Eu acho E é mais, talvez, não é mais fácil, mas é pela exposição, pode ser mais frequente essa sensação de êxtase no trabalho do que ganhar medalha, né? Porque... cara, nem sempre você ganha medalha, né? Isso. Isso eu falo agora. E no trabalho tem uma possibilidade maior. Vai. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar o tempo todo com meta, propósito. Cara, na minha cabeça era assim, a primeira medalha que eu ganhei em um campeonato mundial, 2012. E aí eu falei, cara, e agora? O que é o próximo? Eu vou ganhar o Pan-Americano? Aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei, cara, ninguém se tornou 4 vezes campeão do mundo. Ainda faltava o segundo, o terceiro e o quarto título. Eu levei 10 anos e consegui fazer isso.
Depois que eu consegui, levantei o braço, falei, aposentei. Aí todo mundo, caramba, você aposentou? Eu falei, cara, eu tinha um combinado comigo mesmo, não precisava abrir pra imprensa. Então, pra mim foi isso, eu tinha um marco ali. Falei, cara, a minha história acaba aqui. Então não foi divulgado, não foi nada, mas eu tinha isso. E eu acho que pra gente, a construção da empresa, a gente tem os nossos pilares, onde a gente quer chegar, os nossos valores, a nossa cultura. E eu acho que a gente vai construindo isso também e vai cada vez mais costurando pra chegar onde a gente quer. Acho que uma pergunta, complementando a tua pergunta pro Nicolas, é legal, ele já contou pra mim isso algumas vezes, já falamos disso. E o que você fez no primeiro final de semana, né? Como que foi? Tipo, parei de nadar, agora eu não sou mais atleta profissional e tô em casa aqui ocioso. Nossa, foi pesado. Eu nem lembro o que eu te falei. Não, o cara falou, não, agora eu acordei, vou ficar no sofá largado o dia inteiro, pô. Foi um sabadão. Porque... Uma hora eu falava, fudeu, não quero, cadê, como que eu vou? Cara, eu acordei todo sábado de manhã, era 7 da manhã, era o treino mais intenso da semana. Aí eu acordei umas 8h30, que pra mim já era tarde, acordei e tal, e eu tinha me mudado pra Itu, que aí então eu me aposentei, mudei pra Itu, acordei lá na casa, falei, vou fazer nada. Cara, começou a me dar eu falei, não, mas a vida não pode ser aqueles assim. 5 minutos. Me deu uns 5 minutos ali, comecei a ler, falei, não, acho que eu vou malhar, cara, me incomodou. Aí de sábado de manhã até segunda de manhã foi uma vida pra mim. Cara, não passava o fim de semana. E eu falei, caramba, eu lembro que quando eu era atleta profissional eu odiava feriado, porque eu não tinha nada pra fazer no feriado, tinha que, sabe? E aí eu falava, poxa, cara, eu vou voltar a treinar. Aí eu voltei a treinar. Final de ano agora era uma eternidade pra você. Tipo... Então, isso é uma coisa legal quando a gente fala em longevidade, né? Depois dos meus 35 anos pra frente, eu nunca mais parei. Eu não tive férias de um mês. Quando você é mais novo, você vou tirar um mês, Natal, Ano Novo, um mês de férias. Eu nunca mais parei. Então, quando você começa a ficar mais velho, você diminui um pouco a intensidade nesses momentos festivos e tudo mais, mas você não para total, porque para voltar, cara, é difícil e às vezes você acaba tendo uma lesão. Então isso foi uma cereja do bolo aí para eu nunca ter tido uma lesão na carreira depois, assim, mais velho, né, mais ancião. E eu acho que foi uma sacada muito boa que eu tive. E vocês falaram dos 4 pilares, acho que a gente falou bastante de 3 deles e a gente acabou entrando um pouquinho na questão da saúde mental. Sim. Né, que eu acho que é um pilar importante também aí para a questão da longevidade, como vocês, como atletas e também empreendedores, cuidam e quais são as outras coisas ali que ajudam a manter esses pratinhos de pé, porque eu acho que é importante a gente também, como homem, falar isso, porque às vezes a gente também fica lá, super-herói, segura tudo, não, às vezes cai mesmo, pô, né, e tudo bem, como que vocês cuidam disso? Cara, eu acho que pra mim minha grande terapia é o esporte. Eu não fico sem, assim, não dá. É um negócio. Tem um negociado lá no trabalho que, assim, eu nado na hora do almoço e eu nado na hora do almoço, cara. Tipo, não precisa nadar o nem dia. almoçar pra treinar. Eu prefiro. Tipo, como um lanchinho rapidinho, mas o pular o treino é igual o Felipe falou. Pra mim também pesa muito isso. Pode ser que tem um compromisso e eu não vou nadar aquele dia, tudo bem. Mas isso não é a minha rotina. É atípico, né? Isso me mantém. Porque eu acho que se eu começar a parar de treinar porque eu tenho que só empreender, eu vou começar a parar de ser feliz. E aí as coisas não estão certas pra mim. Né? Eu sou um pouco mais relax, assim, nessas coisas. Eu acho que eu tenho... Meu momento de família é momento de família. Momento de trabalhar é momento de trabalhar. Tô ali no trabalho. Eu saí do trabalho pra treinar, eu tô ali no treino. Então acho que isso me mantém bem equilibrado, assim, sabe? Dividir as coisas. É, as caixas. exato. E pra você, como é que é? Cara, lidar com esses desafios mentais, assim, eu acho que ao longo da carreira eu tive, cara, altos e baixos muitas vezes, assim, né? Você treina lá há 4 anos, chega numa Olimpíada e fica em 9º. Aí você fala, caramba, cara, 9º. Sabe, é aquele momento que você passou 4 anos pra fazer e não deu certo, aí de repente dá certo. Então eu lidei muito com isso, né? Mas pra mim, cara, o ambiente, pra mim é um ponto que eu considero muito. Se eu vivo em ambientes que tem pessoas muito negativas, eu começo a me afastar. Pra mim não faz o menor sentido isso. E eu vi treinando nos Estados Unidos, eu percebi como era importante esse ambiente, treinando nos lugares que esses caras que às vezes contaminavam, se eles ficavam fora. E os próprios treinadores acabavam afastando eles ali. E, poxa, o Fepa falou pra mim, o primeiro pilar ali que consegue ancorar outros bons pilares é o esporte. Então, ou musculação ou a natação, que correr não serve muito pra mim, não consigo correr muito bem.
o Fepa ficar falando dos pace dele lá, eu falei, cara, eu corri pra 5, aí o cara, 3 e pouco, eu falei, porra, então... Chama ele pra nadar com você, velho. Você aguenta. céu. Fala, vamos aí, vem aqui. Mas é isso, cara, aí eu acho que a qualidade de sono, o momento de estar com a família, eu vi algo quando eu mudei pra Itu que eu nunca... por exemplo, eu entrei aqui no estúdio de vocês, eu fiquei reparando em plantas. Olha que loucura. Que eu fui morar em Itu, eu comecei a andar na grama e tudo mais, e comecei a ler sobre esse tema também, que é um pilar, além desses 4 que o Fepa falou, contato com a natureza. Isso também tem vários estudos, inclusive no Japão, mostrando que a questão da longevidade tem a ver esse contato com a natureza. E eu senti na pele isso, sendo que eu nunca tinha ligado para pisar na grama, enfim, eu vi que fazia muito sentido. Então eu acho que lidar com esse equilíbrio que a gente tenta o tempo todo, que é ficar buscando aquele alvo móvel que vai para lá e para cá, que é difícil, né? Difícil a gente vai empreender, tentar fazer um negócio virar e por pouca intensidade. Não vai virar, cara. É assim como o treino, assim como qualquer outro trabalho, não vai virar. Mas é aquela coisa, quando eu chego em casa e vou ficar com a minha família, é assim, cara, tudo que eu tô fazendo tem que valer muito a pena, com aquele entusiasmo que eu saio para construir, voltar para casa para ficar com eles também. Então, para mim, não vale a pena. Aí é propósito que eu não criei isso. Sim. Uma coisa que eu fui pensando, cara, é assim, você falou sobre o pós, né? Sim. Eu tive uma experiência muito, muito boa e muito ruim. Muito boa porque tive talvez um ciclo de treinamento super legal pro 70.3 São Paulo de 2024 e, eu quebrei o fêmur no meio da prova. E quando eu acordei no dia seguinte, eu me senti um vazio existencial, cara. Absurdo, assim. Você sabia que você não ia poder... Cara, eu não sabia o que fazer, cara. Não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Que é interessante essa coisa que... Ou seja, não é só atleta profissional que sente isso. Total. E eu acho que as pessoas às vezes não conseguem nomear isso, assim. É um vazio existencial. Você fala, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer hoje? Porque eu não conseguia, tava com 2 muletas, enfim. Sim. Então eu acho que é interessante pensar nessa lógica. E aí eu queria voltar no tema do cruce. Conta essa experiência aí, o que é o cruce e por que você se mete nessas coisas e como que você lida. Roubado. E como é que você lida depois? Porque assim, é sempre roubado. Tipo, o cara não vai fazer a meia maratona do Rio. Maratona e antes do Fepa, maratona, entendeu? antes dele falar, a gente tava aí, o Marcelo e ele, assim, cara, precisa resolver isso e tal. Aí mandou uma mensagem pra ele, falou, galera, calma aí que eu não tô conseguindo andar, já respondo vocês. Foi isso. A experiência. Na verdade, o cruce é a segunda vez que eu vou pro cruce. Eu já tinha ido há 11 anos atrás. Então é recorrente, então. O problema mental do Fepa é bem recorrente. É isso. E, cara, mas você falou um ponto que e o cruce é muito mental. Eu acho que é uma prova que é mais do que pra mim é mais do que só pelo esporte, só pela linha de chegada. Tem uma coisa diferente, porque é uma etapa que ele acontece nas montanhas esse ano foi em Vila Angostura, na Patagônia Argentina. Então são 3 dias, mais ou menos uns 32 km por dia, fazendo com uns 1.500 de altimetria. Então esse é o grande lance, é subir as montanhas, né, e fazer essas etapas. Você dorme em acampamentos, você dorme em barracas, né? São 2 noites em acampamentos. Só que, cara, é uma coisa totalmente fora do convencional. Você tá ali muito em contato com a natureza, né? Você começa a viver aquela natureza, ver paisagem que você só viria fazendo isso. Não é numa viagem de turismo que você ia fazer isso e ia encontrar essa paisagem. Acho muito difícil. Eu não faria um turismo desse, né? Por exemplo. E, cara, eu entro num lugar, assim, muito diferente, assim, tipo, e são 3 dias que eu fiquei sem celular, né? Começa por aí. Sinal não tinha, cara, fiquei totalmente desconectado. Cara, fazia tempo que eu não ficava desconectado, assim, sabe? Tipo, 3 dias que eu não sei o que tá acontecendo no mundo. É uma loucura, né? Pensar hoje em dia, assim, mas é muito gostoso, assim, pra mim. Acho que tem essa coisa também e entender o nosso corpo. Foi no cruce que eu entendi o quanto o nosso corpo é uma máquina. E muito foda, assim. Né? Eu acordei tanto na vez passada como nessa vez até pior. Cara, eu acordei o 3º dia pra largar, tava doendo tudo.
puta, tava ruim mesmo, assim, pra sair da barraca era ruim. Eu falei, cara, pra descer um degrau era muito difícil. Falei, cara, como que eu vou descer uma montanha correndo? Eu não tô conseguindo descer um degrau. E você começa a correr, começa a dar aquela adrenalina, começa a aquecer, cara, na hora que vê, você tá andando, indo atrás. E aí, putz, nesse terceiro dia, só contando da minha vivência ali, cheguei nos caras que estavam correndo todos os dias na frente. Encostei neles, no quilômetro 8, mais ou menos. E na hora que eu vi que eu encostei nos caras, eu falei, cara, agora eu quero chegar na frente desses caras. Eu não tava muito preocupado com isso, né? Não era meu objetivo. Eu tinha ido com o meu cunhado, então era muito mais um outro objetivo. Mas quando eu, nesse dia, eu encostei nos caras, eu falei, cara, eu tô voando. Eu vou. E fui. Cara, sofri. E aí pra descer, era mais difícil do que subir. E, cara, mas o corpo da gente é uma coisa... Meu, se eu parasse ali, eu não ia andar. Então eu sabia que eu não podia parar. Eu tinha que continuar correndo. E depois que eu passei... E aí é muito louco, né? Passa a linha de chegada, parece que desliga o disjuntor e fala, fudeu, agora traz a cadeira de roda que não consigo mais. Parei por aqui. Muito louco, viu? Não, isso é muito louco. E vocês falaram uma coisa que a gente tá indo pro final, mas eu não queria deixar de falar de um tema que tá super na moda e que eu acho que queria ouvir de vocês o tema do sono. Porque é isso, fazer isso tudo e dormir 3 dias na barraca é um tempero a mais, certo? Se você se fizesse isso ia dormir numa caminha confortável, na tua caminha, é outra história. E esse lance do sono, como é que é? O Alemão falou do componente da saúde mental, o componente do sono, como é que é isso? Esse é o grande tema hoje, né? Sim, é o tema da moda na NBA, não sei quantas horas os caras dormem, é o anel. A gente É o Uber. Exato, Cara, pra mim é algo que, com relação à produtividade, cai pra caramba se eu durmo mal. Acho que o humor também muda. E tem vários estudos interessantes que mostram que quem dorme mal tende a procrastinar no dia seguinte de 20% a 30%. Então aquele cara que fica enrolando, dorme mal. E tem um outro estudo muito legal que saiu numa revista Sleep, que eles separam vários grupos ali. Eles aplicam um teste de tomada de decisão, de múltipla escolha ali, e ainda pergunta para eles com relação à percepção de sono deles. Então um grupo ele teve privação de sono, o outro tinha dormido 5 horas, o outro 7, o outro 9 horas. O grupo que não dormiu, que teve privação, varou a noite ali, o teste dele foi horroroso, de percepção, memória, tomada de decisão, foi horroroso. E ele falou, poxa, tô destruído. O que tinha dormido 5, a percepção dele tinha sido tão boa do que o cara que tinha dormido 8, 9 horas. Mas nos testes ele foi horroroso. Então assim, muitas pessoas acham que dormem 5 horas e tá bem, tá ok, mas em tomada de decisões assertivas, por exemplo, no dia seguinte, erra, ele vai tratar mal um colaborador, ele vai discutir com a esposa, e muitas vezes ele fala, cara, é assim mesmo, eu sou executivo, durmo 5 horas, 4 horas e vivo bem. O Fepa, por exemplo, ele treina todo dia, às vezes eu acordo no banheiro, 4h30, ele tava online, eu já sei que ele acordou, que ele tava indo correr. Mas à noite, 8 da noite, você não fala mais com ele. Ele já tá no cantinho dele dormindo, então ele tá dormindo. Então assim, as pessoas precisam colocar energia. A gente tem até proteína, beta-amiloide, você dorme mal, tem uma relação direta com Alzheimer. Então assim, a longo prazo, isso é horroroso, é péssimo, né? Então eu diria que é um dos pilares mais importantes quando você fala em longevidade. O pessoal, o Vitão e o pessoal da Z2 fizeram uma prova agora recente, que era isso, você corria por 24 horas, né? E aí eu até tava trocando ideia e falei, cara, acho que o desafiador aqui não é o correr, como era 5 km a cada hora, não é o correr, mas vai ser a privação do sono, né? Você passar e ter que correr, eu acho que se começa a dar uma bugada ali, né? O sono começa a falhar a máquina. Então acho que essa é a grande importância. E tem relação com o sistema imunológico, dormir mal, o sistema imunológico fica debilitado, a sua recuperação piora, e até alguns estudos mostram que atletas que dormem mal têm mais índice de lesão. Então assim, cara, é um negócio que é obrigatório. Biológico. É obrigatório, tem que ter. Ou seja, por que um cara
lá atrás um Neandertal dormiria na caverna correndo o risco de um leão comer ele. Porra, não precisa dormir então. O cara dormia, por quê? Verdade. Fisiológico. Ele sabe que ele vai acordar disposto, ele vai ter tempo, vai ter energia para caçar. E hoje, no mundo moderno, A gente quer... você quer mudar. É. Você vai se dar mal. O Alemão sempre faz uma pergunta no final, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Qual que são os planos para a Outlive para 2026? Esse é o último episódio da Sport Lovers de deste 2025. Então a gente também tem vários planos, mas quais são os planos? Quais são os próximos passos aí para 2026 da Outlive? Cara, a gente tá vindo num ano bom, né? Acho que não é nem um ano, 7 meses aí muito legal de crescimento, né? A gente tem metas agressivas assim para 2026, até onde a gente quer chegar, como marca, como vendas, enfim. Mas o Nicolau tá preparando aí umas coisas legais também pra gente lançar aí no próximo ano. Mais Então, produtos. Mais produtos, assim, eu acho mais legal complementando o FEP, a gente tá contratando, a gente tá crescendo, a gente não tá trocando os pés pelas mãos, a gente tá fazendo algo consciente, a gente tem, toda semana reunião do sócio para discutir qual que é o melhor caminho que a gente vai tomar. E, poxa, desde o início, no primeiro mês de lançamento, a gente ficou surpreso com a reação até de compra das pessoas, das assinaturas, dos planos que a gente tem hoje dentro da base. E é questão de tempo mesmo. a gente tem uma preocupação de ter uma empresa sustentável, né? Eu acho que a empresa é formada com capital próprio, não tem grandes investidor por trás nem nada, então a gente quer crescer com bem sustentável no negócio assim. Também a gente tem uma pressa, lógico que a gente quer chegar em um lugar lá, mas essa pressa também não pode, né, ser um passo tão grande que a gente não consiga se sustentar nisso. Então a gente vem antes no off que a gente falou de canais, onde a gente estava e tal. Então é isso. Aí, hoje a gente está 100% online, D2C, né? Então, e a gente... Por que não foi pro varejo? Porque acho que não é o momento ainda. E é dessa forma que a gente vê, sem dar um passo maior que a perna aí, conseguir... Porque a gente quer uma empresa, como a marca fala de longevidade, uma empresa longeva também aí no mercado. Legal. Show! E a minha última pergunta, que o Thiago falou que eu sempre faço, é quem vocês gostariam ou indicariam para estar aqui falando com esse público também? Especialistas, né? Personal trainers, nutricionistas, pode ser uma marca também que está fazendo um trabalho assim como vocês aí nesse mercado de wellness e do esporte. Um de cada aí. Um de cada vez. Cara, tem um amigo do Nicolau que acho que é um assunto muito legal, que é o Diego Salgueiro. Salgueiro, você tem que assistir lá. Que ele fala sobre metabolômica. E, cara, eu acho que é um assunto diferente, assim, que pouco conhecido. Que, cara, a galera acho que escuta vocês, a audiência de vocês vai curtir. Legal. Tem mais algum? Cara, assim, posso falar de atleta, deixa eu pensar dos que eu gravei, que assim foram bem legais. Acho que o Bruno Fratos voltou pro Brasil, ele tá aqui em São Paulo agora. Acho que o papo dele foi muito legal. Ele de fato abriu uma dificuldade que ele enfrentou nessa transição de carreira, com crise de identidade mesmo. Cara, imagina só um cara que foi medalhista olímpico e aí parou de nadar e o brilho praticamente acabou, né? Não tem mais reconhecimento, enfim. No Brasil, que se fala de Olimpíadas de 4 anos só. 4 em 4 anos, então ele voltou pro Brasil e ele praticamente contou tudo sobre a fase que ele teve depressão, crise de identidade, lesões recorrentes ao longo da carreira como atleta profissional, como ele lidou com isso, e aí a gente controla as métricas, cara, é um dos mais assistidos, assim. E aí até equipes de natação colocando vídeo para os atletas assistirem o cara. Então assim, eu acho... E ele é um cara muito franco, ele conta, ele fala, ele não tem nada para esconder, assim. Que eu acho que é um cara que é bem legal, assim. Acho que ele, o Sanches também é um cara legal. Sim. Já citaram o Sanches aqui já. Acho que o Sanches é um cara legal também, para contar um pouco da história dele como atleta amador, né? Acho que é interessante também. Show.
Pô, obrigado. E agora é o momento merchan de vocês aí. Cara, exato. Vocês olham pra câmera lá, fala É. um pouquinho da Outlive, fala onde encontrar, Exato. fala Não, pra deixa pro seguir, nosso garoto- arroba. Nosso garoto propaganda aqui, ó. Porque eu tô querendo, o Ferpa deve estar pensando, como é que eu vou levantar dessa cadeira aqui? Tá querendo ganhar tempo, tá? Bom, mas pessoal, a gente, nosso site é outlivenutrition.com.br, a gente tem o Pound, a gente tem Travel Pack, que são esses pacotinhos aqui com 10 sachês para quem vai viajar, trazer praticidade. E a gente tem planos de assinatura também, mensal, trimestral, semestral e anual. Cada plano desse tem um desconto específico, progressivo. E também tem as vendas avulsas, e para quem quiser conhecer o nosso Instagram, Outlive Nutrition, a gente está lá no Instagram, o meu Instagram é Nicolas Santos 1, do FEPA. Felipe _ Ferpa. E aí tem o podcast, que é apresentado pelo Li, Outlivecast. que é o Outlivecast, que tá tanto no Spotify quanto no YouTube. No YouTube tem outros conteúdos legais também para vocês. Conteúdos educacionais e Segue lá isso. também. A gente está no Mercado Livre também, vocês encontram, Shopper, Trela, o que mais? É isso. É isso. Show. Pô, Agora é você, meu chefe aí, meu CEO, meu parceiro, meu sócio. Primeiro Faz aí essa... primeiro vamos agradecer os aí. convidados aí. Obrigado, Ferpa. Obrigado, Nicola. Não, nunca. Que agradeço, obrigado. Obrigado vocês Cara, aí por receber a gente. Valeu por vocês terem vindo. A gente quis convidar vocês, assim, acho que por tudo aquilo que vocês estão fazendo nesses 7 meses, mas também pelo que vocês estão construindo como marca e mercado. Então eu queria agradecer, assim, não só pela conversa, mas por esse mercado que vocês estão abrindo, que é o mercado da longevidade, que é o mercado de se cuidar no dia a dia, é um produto premium, mas é um produto que vai fazer a pessoa ali pensar no que ela pode consumir, em como ela consumir, mudar o hábito. Então, eu acho que isso é um legado e um propósito muito maior do que somente um produto ou uma ideia ou uma marca, mas acho que transformar todo um ecossistema de pensamento para isso. Então, agradecer vocês que vieram aqui, enfim. E você, Ferpa, que chegou aí, já veio pra cá. Obrigado Quero ver vocês como é que aí. você vai descer a escada aí. Não vamos nem colocar, né? Filmar pra colocar depois no ó. Que vai ser uma boa isso aí, viu? Show. E pra vocês, não esqueçam, seguir a gente, @esporteslovers_oficial em todos os canais. Cliquem lá no sininho. Batemos 500 hoje. Olha aí. Então, ó, uma marca importante. Boa. E aguardamos vocês lá. Até a próxima. E, Alemão, E- até a próxima é o seguinte. Batemos 500 e foi quantos episódios até agora? O deles será o 19. 19. Então estamos indo bem, né, meu? Sim. Tamo indo bem. E aí segue também, a gente vai ver se eles fazem a collab e aí a gente Exatamente. já... todo mundo que segue a gente vai seguir o canal de vocês. Aí. Vamos lá. Show. Obrigado. Até a próxima. Até 2026. Valeu. Valeu. Sports lovers.